Olá, eu sou a Cris e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que muitas pessoas me questionam sobre a religião e a espiritualidade. Quando eu comecei a atender com a psicoterapia reencarnacionista e até antes nos atendimentos dentro do consultório com as terapias integrativas, muitas vezes as pessoas ficavam atônitas, assim, meio espantadas quando sabiam que eu tinha uma religião, que eu professava, que eu praticava uma religião, porque no meio espiritualista existe assim um conceito de que quando nós acessamos aos conhecimentos da espiritualidade, nós não precisamos mais de religião. Em parte isso faz sentido, sim, mas por outro lado, nós temos nas religiões um dos melhores caminhos de evolução do ser humano, porque é dentro da religião que nós temos, através dos mitos de criação, através das suas divindades, das suas gênesis divinas, de cada religião, exemplos de comportamento, exemplos de como se relacionar com o meio, com a natureza, com o mundo, com as pessoas, exemplos de como deve ser a nossa conduta. Então, quando nós falamos sobre religião, elas ainda são muito necessárias aqui no nosso plano encarnado, porque nós temos pessoas de diferentes níveis de consciência. Existe um conto que é muito utilizado nos meios espiritualistas, vocês já devem ter visto aqui pelas redes sociais, que fala que a religião é uma garrafa cheia de um líquido poderosíssimo e maravilhoso, e que o líquido seria a espiritualidade. E falam mais ainda que as pessoas correm para pegar e agarrar esta garrafa da espiritualidade. Mas a maioria das pessoas ficam só com a garrafa, que é a religião, e não bebem o conteúdo que é a espiritualidade. E isso faz muito sentido e é muito real. Entretanto, um outro lado também é importante de nós entendermos quando falamos de religião e de espiritualidade. Muitas pessoas ainda não estão num nível de consciência para entenderem a espiritualidade como o amor pelo todo, o amor pela humanidade, o amor pelos animais, o amor pela natureza, o amor por esta terra, e pautar a sua vida, as suas ações, os seus comportamentos com base nisso, porque espiritualidade é isso, é nós olharmos para o outro com o mesmo amor que olhamos para nós, e ao olharmos para nós com o mesmo amor que olhamos para o outro, e nos comportarmos de forma coerente com este olhar amoroso. Muitos de nós ainda não conseguem isso, quiçá a maioria. Então imaginem pessoas que ainda precisam acreditar que é importante seguir uma lei que diz não matarás, não roubarás. É importante? É, é importantíssimo. Nós vemos quantas atrocidades acontecem por aí, e muitas vezes é através de um caminho religioso que as pessoas conseguem compreender na prática os ensinamentos da espiritualidade. Então as religiões, elas nos servem para ser aí um tradutor desta, um meio, né, um veículo para que a gente absorva a espiritualidade. Então a garrafinha, que é a religião, é isso, é um veículo, um facilitador para que a gente compreenda como viver a espiritualidade, como viver integrado com o mundo, com o meio, com a humanidade, com a natureza, com o todo, porque Deus é o todo. Seja Deus Alá, o arquiteto do universo, Zambi, Olorum, seja o nome que for, esse todo divino criador é tudo e todos, então nós somos o criador também. Isso é espiritualidade. Agora, quando eu falo Deus, quando eu falo Olorum, quando eu falo Zambi, quando eu falo Tupã, nós podemos falar de religião.
Aí nós estamos falando de vieses de manifestação de uma espiritualidade. E as religiões trazem elementos que vão nos conectar com os ensinamentos dessa espiritualidade. Quando nós vemos as divindades em diferentes religiões, são divindades que têm características divinas e têm características humanas. E a grande sabedoria é compreendermos que nós humanos somos aquele Deus e que aquele Deus se manifesta a partir da nossa humanidade. E isso está presente em diversas religiões orientais e ocidentais também, né? Quando nós falamos de santos das religiões cristãs, os santos nada mais são que grandes exemplos de seres humanos que fizeram o bem, que ajudaram alguém, curaram alguém, que viveram por uma causa, enfim. A gente tem essas características comuns. E por que que essas divindades, esses santos, todos esses personagens, eles são importantes dentro das religiões para nós? Porque eles nos dão caminhos, eles nos dão ideia de como nos comportarmos, de como devem ser os nossos relacionamentos, de como devem ser o nosso dia a dia, de como nós devemos falar com o outro, do que nós devemos ou não devemos fazer, do que é bom ou do que não é bom. Nos ajuda a compreender as consequências das nossas ações através dos mitos, através dos itãs, através de toda a estrutura religiosa, seja ela como for. Portanto, para ser religião é preciso nos conduzir a um caminho do amor, a um caminho do bem. Então, se nós falamos do porquê, para que ainda, Cris, religião? Nessa altura do campeonato, terceiro milênio, transição planetária, ainda é necessário religião? Sim, ainda é. Para algumas pessoas, ela pode ser um caminho mais curto, direto e seguro para se chegar ao seu estado de consciência, que vai proporcionar com que eu possa absorver o líquido daquela garrafa, viver a espiritualidade de forma consciente, até que realmente todas as pessoas, nós não precisemos mais dessas classificações religiosas a partir de uma ideia, para que a gente entenda que todos somos a criação e o Criador. Somos tudo e somos o todo integrados. Então, fica aqui esse recadinho para que a gente reflita, né? Por que que às vezes a gente olha para uma determinada religião A, uma religião B e fica às vezes pensando como é que uma pessoa pode acreditar naquilo, como é que uma pessoa pode estar lá? Ela está onde o seu nível de consciência lhe permite estar e ela está ali naquele meio em que ela é importante e ela se sente importante e ela pode ser importante para uma outra pessoa também. Se isso está acontecendo, é uma boa religião para ela, para sua família, para aquelas que o cercam. Então, ficamos aqui por hoje. Nos vemos no nosso próximo papo. Até lá!